março e os terminais de ônibus de Teresina seguem fechados e passageiros reclamam de aglomerações em paradas de ônibus e também dentro dos veículos. Nós vamos ver como a S-Trans planeja essa retomada segura da integração física. Denilson Guerra, da S-Trans. Denilson, bom dia, obrigada por nos atender aqui no Notícia da Manhã. A gente tem algumas reclamações sobre a superlotação no transporte coletivo nos últimos dias, em especial. Nós ainda estamos com os terminais de integração parados, fechados. Existe algum planejamento da S-Trans para os próximos dias para tentar diminuir e organizar mais esse fluxo dentro dos veículos e também nas paradas? Bom dia a todos que assistem à TV Cidade Verde. Bem, em relação a isso, nós estivemos conversando na manhã de ontem com o superintendente, avaliando as modificações que aconteceram ao longo dos últimos dias, desde a retomada das atividades até o presente momento. Na última segunda-feira, nós chegamos ao quantitativo de 38 mil passageiros, o que ainda representa um quantitativo abaixo de 20% da capacidade que Teresina transportava antes do período de pandemia. Vários ajustes já foram realizados. Observamos que na última segunda-feira nós identificamos um percentual menor de superlotação em relação à semana anterior e os procedimentos de fiscalização permanecem pelas equipes de fiscalização da Diretoria de Transporte Público e onde for detectado que os veículos estão transportando acima da capacidade determinada pelo último decreto, que foi o 20027, as sanções legais previstas no regulamento são aplicadas à operadora que cometer tal infração. A grande reclamação da população, Denilson, é justamente sobre a quantidade reduzida da frota. Não existe ônibus suficiente, por isso as pessoas estão ficando mais tempo nos pontos de ônibus e aí quando o veículo passa naturalmente, se tem mais pessoas esperando, tem mais gente também para ficar dentro do veículo porque as pessoas querem ser transportadas. A fiscalização não está sendo tão eficiente a ponto de inibir essa circulação diferenciada dos veículos nesse momento? Eu gostaria de dizer o seguinte, se a gente for fazer uma análise bem simples e linear para que as pessoas compreendam, antes do período de pandemia nós tínhamos aproximadamente 400 veículos rodando em Teresina e transportávamos 220 mil pessoas. Agora, nesse momento, nós temos cerca de 150 a 160 veículos rodando e estamos transportando 40 mil, ou seja, nós temos quase 3 vezes a capacidade em virtude da necessidade de transportar as pessoas sentadas. Esses desvios de você ter determinadas linhas de ônibus em determinados horários, de que você vai ter um excesso de passageiro, é o que a gente precisa coibir. Não vai ser, digamos assim, um trabalho 100% efetivo, porque nossa cidade é muito grande, com o atendimento no formato que está hoje, com a quantidade de passageiros que está hoje, nós não conseguimos atingir ao mesmo tempo toda a cidade. Nós estamos operando aí com cerca de 100 linhas, né? Então, o efetivo está espalhado na cidade, buscando, com base na denúncia da população, com base na análise da gerência de planejamento, os pontos nos quais a gente encontra esse desvio com maior frequência, para que a gente possa combater diretamente e devolver para o poder público, no caso, para a população, um atendimento dentro do que é razoável para o momento, mantendo as condições sanitárias previstas nos decretos que foram estabelecidos pela Prefeitura. Nós temos algum planejamento ou data prevista para a retomada de 100% da frota e funcionamento dos terminais de integração? Bem, retomar 100% da frota no Brasil ou no mundo nesse momento não tem acontecido. A previsão que os estudiosos têm dado para o fim dessa pandemia, ou pós-pandemia, digamos assim, é que nós tenhamos uma perda aproximada de 50% dos passageiros que eram transportados antes. Se até o presente momento, cerca de 6 a 7 semanas após a retomada das atividades econômicas, nós não conseguimos sair de um quantitativo de 20 mil passageiros por dia para 100 mil, que seria a metade do que nós tínhamos antes, não tem como, nesse momento, eu te afirmar que a gente vai conseguir fazer uma retomada de 100% da frota de transporte coletivo, bem como a retomada das atividades dos terminais de integração. Então, permanece nesse momento o atendimento radial, para que exista um atendimento dentro das condições sanitárias previstas, e assim que nós tivermos condições com o quantitativo de passageiros que nós esperamos recuperar do sistema, estabelecer novas diretrizes para que a gente possa retomar esses terminais e então apresentar para a população uma data prevista para isso.
Queria agradecer ao gerente de planejamento da S-Trans, Denilson Guerra. Obrigada, Denilson, pela entrevista e pelas informações. Está aí, então, nem tão cedo, né, por causa da pandemia. O transporte coletivo volta a funcionar com 100% da frota. A S-Trans prometendo que vai aumentar a fiscalização, vai ser mais efetiva na fiscalização, para que a frota que circula atualmente possa atender melhor a população de Teresina.